Tudo bem, queridos? É uma alegria poder estar aqui com vocês, é uma alegria poder repartir um pouquinho daquilo que Deus tem feito e Deus está realizando nas nossas vidas. Eu queria deixar uma mensagem com vocês e lembrando que nesse tempo de pandemia, nesse tempo aonde muita gente está desesperado, preocupado, achando que é o fim ou achando que, entendeu, é um tempo perdido na vida. A palavra de Deus para nós é que não é um tempo perdido. A palavra de Deus para nós é que é um tempo de preparação. Preparação para aquilo que ele vai fazer. Não importa como nós viemos até aqui, daqui para frente, eu acredito que o novo de Deus está sobre a nossa vida. Então encare isso como um tempo de se preparar para o novo, se preparar para esse avivamento, se preparar para aquilo que Deus está fazendo. A palavra que eu queria deixar com vocês está lá no texto de João, capítulo 1, versículo de 1 a 5 e também o versículo 14. A palavra diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém? E o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Amém. Deus, em nome de Jesus, que possamos hoje ter, ó Pai, um entendimento daquilo que o Senhor tem, daquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Eu abençoo meus irmãos e irmãs e que possamos, ó Pai, terminar esse momento juntos, sabendo de que o Senhor está no controle de todas as coisas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu tô gravando esse vídeo no dia 26 de maio. Eu sei que vocês vão só ver no comecinho de junho. Contudo, nesse domingo nós celebramos 282 anos de uma experiência muito boa que John Wesley teve. Nós conhecemos como a experiência do coração aquecido. Mas para entender aquilo que aconteceu, nós precisamos pensar um pouquinho como foi a vida de John Wesley antes dessa experiência real com Cristo. John Wesley era um cristão? Com certeza. Ele era cristão, filho de pastor. John Wesley, ele inclusive se formou com muitas credenciais, se tornou um pastor, estudou em Oxford e foi em 1735 ser um missionário nos Estados Unidos, lá na Geórgia. Lembrando que naquele tempo os Estados Unidos não era o que é hoje, era uma colônia, um lugar não muito agradável para alguém ir. Mas ele foi. Chegando lá, mesmo sendo um missionário junto com seu irmão Charles, ele tinha a ciência que faltava algo para ele. Wesley ainda não tinha a liberdade, ele ainda não tinha sido liberto do pecado, ainda não tinha sido liberto da culpa, ainda não tinha sido liberto da incerteza da salvação que a gente só encontra em Jesus. Olha só, ele era cristão, ele era pastor, ele era missionário, mas nem ele nem Charles, seu irmão, tinha aquela certeza de que eles eram filhos aceitos de Deus. Eles foram para lá e podemos dizer que foi o pior missionário, a pior experiência missionária, porque após 3 anos lá, foi muito ruim. Teve meio que sair às pressas e naquele tempo não conseguiu alcançar nada, a ponto de quando ele voltou, ele escrever assim: fui para a América para converter os índios, mas quem vai me converter? Wesley voltou de lá em tanto desespero que alguns teólogos dizem e acreditam que o que ele teve no barco voltando dos Estados Unidos era o que hoje nós entendemos como um ataque de pânico. Porque no meio daquela angústia, o barco ainda passa por uma tempestade terrível. E no meio daquela tempestade, ele tendo aquela crise tremenda, ele escuta algumas pessoas cantando uma música. Quando ele vai ver, são alguns missionários moravianos. Ele então percebe que tinha gente que tinha fé e certeza da salvação e certeza em Deus que ele não tinha. Ele encontrou alguém que se tornou amigo dele, chamado Peter Boiler, e
conversando com ele, ele inclusive falou, eu não consigo mais, eu não tenho essa fé que vocês têm e eu não consigo. O amigo dele falou, amigo, Wesley, prega até você ter fé. E depois que você tiver fé, continua pregando. Quando ele voltou dos Estados Unidos, então, algumas semanas depois, no dia 24 de maio de 1738, ele foi, sem querer, em uma reunião na rua Aldersgate, em Londres. E olha só, essa é a primeira conversão da perna. Porque ele não queria, mas foi. É assim que a gente age. Mesmo quando não quer, nós vamos aonde a gente sabe que vai ser pregada a palavra de Deus. E quando ele chegou lá, né, estavam lendo a carta introdutória de Martinho Lutero, escrita em 1552, sobre a carta de Paulo aos Romanos. E nesse momento, onde estavam lendo, eles estavam falando sobre a mudança que Deus faz na pessoa que confia nele. Wesley sentiu o seu coração estranhamente aquecido, sentiu o seu coração totalmente diferente. E toda aqueles talvez que ele tinha, toda aquela incerteza que Wesley tinha, toda aquela teoria que Wesley tinha, virou realidade. Hoje eu quero falar com você bem rapidamente sobre 3 coisas que eu creio que aconteceram com Wesley, que Jesus quer fazer na sua e na minha vida também. Primeira dela é que nós precisamos de conversão. Meu irmão, você pode estar pensando, mas pastor, eu já sou convertido. Queridos, não conversão apenas do ateísmo para o cristianismo, mas uma conversão de uma vida centrada em nós para uma vida centrada em Cristo. Uma vida centrada no sentimento para uma vida centrada de que Jesus é o Senhor. Hoje em dia nós vemos um evangelho quase que, se eu me sinto bem, glória a Deus. Se eu me sinto mal, o Senhor me abandonou. Ou um evangelho centrado tanto no eu, que a gente acabou se tornando mais humanista que os humanistas. Pessoas procuram igrejas ou grupos baseados naquilo que ela quer, na música que ela quer para ela, na palavra que ela quer para ela. Né? Eu conversei com uma pessoa esses dias, nesse tempo de pandemia, ele estava me explicando, eu escuto o louvor da igreja tal, aí eu mudo para o Facebook da igreja tal para ver a palavra e depois eu vou para a igreja tal porque o apelo lá é poderoso. Falei, gente, é quase que um menu do McDonald's. A gente precisa se converter disso. A gente precisa se converter de uma vida centrada em circunstâncias. Se tá tudo bem, glória a Deus, vamos lá, vou ser missionário. Se tá tudo mal, não, Deus me esqueceu, quer saber? Eu não vou nem aparecer na igreja. Nós precisamos mudar de um evangelho baseado em qualquer outra coisa para um evangelho baseado em Jesus Cristo. Queridos, até aquele ponto, Wesley achava que 3 coisas iriam salvar ele. Que ele não era tão mal quanto as outras pessoas. Quantas vezes nós escutamos isso? Eu não sou tão ruim igual os outros. Não mato, não roubo. Não... Segunda coisa, que ele tinha um cuidado pela religião. E a terceira coisa, que ele tinha Bíblia, lia, ia na igreja e fazia algumas orações. Queridos, nada disso pode te levar para o céu. Apenas um relacionamento verdadeiro e uma conversão verdadeira a Cristo podem nos levar para Cristo. Por toda a eternidade, para o céu. Segunda coisa é que nós precisamos nos converter de um evangelho de teoria, uma vida de teoria para uma vida de prática. Quando Wesley chegou lá na Geórgia, ele deu de cara com um pastor chamado Spangenberg. E esse pastor olhou para Wesley e falou assim, Wesley, você está chegando aqui para ser missionário, deixa eu fazer uma pergunta. Você tem certeza de que Cristo é vivo através de você? Você tem esse testemunho? O Wesley olhou, ficou meio desconcertado. Então esse pastor percebeu que o Wesley estava desconcertado, olhou para ele e falou assim, Wesley, você conhece Jesus Cristo? John Wesley olhou e falou assim, eu sei que ele é o salvador do mundo. Então Spangenberg balançou a cabeça e falou assim, mas e isso é verdade para você? Você sabe que não só o salvador do mundo, você sabe que Deus é o salvador da sua vida, do seu coração? Você sabe que ele morreu por você? E o Wesley então fica mudo, mas depois escreve no diário dele de que ele infelizmente achava que tudo que ele tinha falado ali era em vão. Deixa eu falar uma coisa, quando ele teve essa experiência do coração aquecido, toda aquela informação se tornou realidade. Queridos, um livro, ele é cheio de informação, mas não tem vida. Muitas pessoas são só assim, cheio de informação, mas não tem vida, eles não têm o principal, que é um relacionamento com Cristo. Hoje,
minha pergunta é, você crê que Cristo morreu por você? Você crê o suficiente para deixar o pecado? Você crê o suficiente para saber que não está sozinho e que Deus está com você? A última coisa é, vá e coloque o mundo em fogo, em chamas. Essa é a grande coisa. O mesmo Deus que trouxe Jesus de dentre os mortos está hoje batendo na porta do nosso coração. Ele não diminuiu em poder, ele não perdeu nada do seu poder, não tem plano B, nós somos a esperança da glória de Deus se manifesta na terra. Deus quer fazer através da sua vida, da minha vida, ele escolheu fazer através da nossa vida. Então vamos colocar o mundo em chamas. Semana passada, um grande pensador chamado Ravi Zacharias morreu. E ele é um grande homem de Deus. E ele, antes de morrer, contou uma história, dizendo que quando ele era jovem, lá na Índia, um dia ele estava parado e chegou um senhor para ele, de mais idade, e falou assim, Ravi, o que é que você está fazendo agora? Você sabe? E ele pensou, eu acho que essa é uma pergunta difícil. Falou, não sei, o que você pode me dizer que eu estou fazendo agora? Então esse homem disse, você está construindo o seu futuro, e você está construindo em Deus o futuro de Deus através de você. Então vá e construa boas coisas. E ele falou que aquela frase nunca deixou a memória dele. Meus amigos, vocês estão construindo agora o seu futuro. Vocês estão construindo o futuro daquilo que Deus também está fazendo através de você. Vamos construir coisas boas. Vamos construir aquilo que glorifica o nome do Senhor. Queria dizer, Wesley, de um missionário fracassado, foi alguém que andou 250 mil milhas, 400 e tantos, quase 500 mil quilômetros a cavalo para pregar a mensagem do Evangelho. Alguém que pregou 40 mil sermões na sua vida. E lembra que, para você ter uma noção em perspectiva, Billy Graham pregou 12 mil, já com rádio e televisão. Quando ele tinha 83 anos, o Wesley ficou chateado com o seu médico, porque o seu médico falou que ele não deveria pregar mais do que 14 vezes por semana. E com 86 anos de idade, ele escreve que finalmente a preguiça estava se tornando demais, porque ele não conseguia levantar antes das 5h30 da manhã. Um de 19 filhos. A mãe dele, uma de 29. Hoje, o Senhor quer alcançar o teu coração. Ele quer que você tenha um coração estranhamente aquecido, de tal forma que você vai estar em chamas e colocar o mundo em chamas. Vá e seja um agente de milagres aonde quer que você for. Deixa eu orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero agora abençoar cada pessoa que está vendo esse vídeo. Eu profetizo bênção. Eu profetizo, ó Pai, um tempo onde nós vamos viver a Tua missão, acordar para aquilo que o Senhor tem e poder usufruir, Deus, uma vida de intimidade com o Pai. Nos leva, nos abençoa e que possamos ser imagem e semelhança em um mundo tão carente de luz, que a Tua luz brilhe através de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Só um recadinho. Algumas pessoas têm me perguntado sobre vídeos de missão, algumas outras coisas. E eu gostaria de falar que nós lançamos um podcast, eu e um amigo de Portugal. Nosso podcast está em todas as plataformas aí, do iTunes até Stitcher, Google, Spotify. É chamado Descomplicando Missão. Se você quer saber mais sobre missão, se você quer saber histórias, se você quer também ter conceitos e transferência de conceitos, dá um subscribe lá. A gente está toda semana lançando um episódio e se você tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, por favor, pode ficar à vontade de mandar para nós. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.